E-mail. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo juiz de direito, doutor Charles Alves, pelos cumprimentos aqui desse advogado, o Padre Palmeiras aqui para esse júri, mas desde que eu assisti às audiências do senhor nesse processo, eu já admirei a condução do senhor, sempre de uma forma justa, imparcial, aqui respeitando a acusação da defesa, recebo aqui, eu tenho muito apreço pela magistratura, principalmente aqui de Alagoas. Já fui estagiário de magistrado, minha esposa é assessora de magistrado lá em Palmeiras dos Índios, e recebo esses cumprimentos, tanto meu que ainda todos fazem parte da defesa. Como eu sou doutor Bruno Batista, eu costumo dizer, doutor Bruno, faz uma frase que o senhor disse, mas uma frase que eu gosto muito de dizer aqui: as ideias brigam, as pessoas não. Hoje a gente pode ter alguma divergência ou outra com relação a alguns pontos, muito poucos, na verdade, mas tenho a certeza que é só uma discussão do direito, nada pessoal, e admiro muito a condução que o senhor vem fazendo nesse júri, trabalho para o senhor. Já ouvi falar no senhor, aí eu vim pesquisar quem era, né, para fazer o júri, e recebo aqui os cumprimentos também da defesa. Serventuários da Justiça, que muito bem nos receberam, nos atenderam telefone e tudo mais. Eu sei o sofrimento de vocês, batalhas todo dia. Toda o pessoal, a população aqui de Itaipu também, a Força Pública, a Penal, a Polícia Militar também tem um respeito enorme. Meu pai foi modificado, foi a Polícia Militar, tem muito ensinamento bem da base da polícia. Tenho muito respeito de todos vocês. Ao Helson Genivaldo, pela confiança também, ser meus cumprimentos. E sim, senhores jurados, cumprimentar vocês por último. É uma missão aqui cansativa, desgastante, sair de suas casas, de seus lares, para vir aqui voluntariamente, sem receber nada, e estão aqui hoje para fazer justiça. Eu sou assim um fã, sou apaixonado. Vou terminar que eu não cumprimentei os advogados que estão aqui, me convidaram para vir, eu não cumprimentei. Doutor Rafael estudou comigo na faculdade, a gente já se conhece há longa já. Interessante, Rafael, que na faculdade a gente fez um júri simulado, Excelência, e ele estava comigo lá na banca de defesa daquele júri simulado, estudante, cada um com um sonho que não tinha mais tamanho. E hoje estamos aqui juntos, agradeço pela confiança, o convite de estarmos juntos aqui, doutor João Neto também, doutor Ailton, que é um parceiro, é um amigo, é um compadre, padrinho da minha filha, tenho uma admiração, um respeito, um carinho enorme, receba também meus cumprimentos. Muito bom estar aqui com vocês no dia de hoje, dentro esse processo. Senhores jurados, eu tenho um apreço enorme pelo Tribunal do Júri. Eu sou apaixonado pelo Tribunal do Júri. Entrei no direito, fazer faculdade de direito, porque eu tinha o sonho de seguir meu pai na carreira policial, queria ser delegado, tudo mais. E aí, estagiando no fórum, tudo, fui vendo a atuação do advogado, a importância do advogado, fui me apaixonando ali pelo tribunal. Sou apaixonado pelo Tribunal do Júri, por isso aqui de hoje. Para vocês terem uma ideia, no dia do meu casamento, eu fiz um júri, lá em Arapiraca. O casamento foi 7 da noite e eu estava fazendo o júri. Eu gosto de convidar os advogados para que se prolongasse. Eles assumiam, mas no dia do meu casamento estava eu lá, fazendo um júri. Inclusive, é importante a gente destacar que eu vi muita história aqui que nunca ouvi coisas nesse sentido, nunca vi uma resposta assim. O júri que eu fiz, com 2 anos, no dia do meu casamento, foi defendendo um pai que matou o seu genro, porque o genro tinha agredido sua filha, uma moça, rosto lindo, ele agrediu ela, o pai viu ali o olho inchado ali sangrando, o olho, uma coisa absurda, viu? O pai não teve o que pensar, um desatino, lá e matou. Eu fiz questão de não pedir adiamento, conta de casamento nem nada, fiz questão de fazer esse júri lá. E ele lá foi absorvido, inclusive. Então, essas coisas, senhores, que não acontecem, acontece muito. Infelizmente, a realidade da vida do dia a dia é diferente de um livro, é diferente de um computador, de uma sala, de um ar-condicionado. O dia a dia é muito, muito diferente. E é por isso a importância do Tribunal do Júri.
tem situações específicas, tem crimes específicos no Código Penal que o magistrado, mesmo com o conhecimento que ele tem, gigantesco, passou por um grande processo seletivo para estar aqui hoje, mas tem situações que o magistrado não consegue julgar. Ele não consegue julgar. Esse é um fato bem simples, né? E hoje houve uma morte, houve um crime, houve uma morte. O réu disse que foi ele, então julgar. Por que não o magistrado? Justamente por isso, o nosso constituinte, quando fala no tribunal do júri, e o legislador, diz que há situações que precisa que os pares, pessoas do meio onde ele vive ali da sociedade, analisem os fatos como um todo, não dá para analisar só o dia, para analisar como um todo, para que dali possam dar um veredito pelo seu livre convencimento. Não precisa justificar para ninguém. Vocês não precisam justificar hoje porque vocês vão dizer sim ou dizer não a alguma questão. É o livre convencimento de vocês. Podia ser um magistrado? A Constituição diz que não. Código Penal e Processo Penal diz que não. Tem que ser pessoas do convívio social, pessoas da mesma região do réu, porque sabem como é a realidade daquela região. Talvez, se o seu Genivaldo fosse julgado lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, ou até em Maceió, eles não conseguiam, os jurados não conseguiam assimilar o que aconteceu de fato. É por isso que, muito bem pensado, o Tribunal do Júri diz isso. Pessoas do povo ali, o local deles, é que vão julgar. Justamente para quê? Para entender toda a situação. Então, eu acredito que vocês, nesse momento, já começam a ver que a coisa não é tão simples como parece. Temos que analisar todo um contexto do que aconteceu. E não só o que aconteceu, mas por que aconteceu. É aí que está a história. E eu vou dizer mais aos senhores. O ilustre promotor de justiça falou que aqui só tem a versão do réu. Infelizmente, a vítima não pode dar a versão dela. Eu vou dizer aos senhores mais. Se não tivéssemos a versão do réu, nem júri, eu tenho certeza absoluta que nem júri teria hoje. Se esse homem aqui fosse... E o promotor já disse que ele não é. Já reconheceu que ele não é criminoso. Isso aí a gente já concorda. Mas se ele fosse um criminoso, que a polícia conhece que é criminoso quanto mais, e já sabe até como reagir a uma prisão, já sabe como falar com o juiz, já sabe como se comportar na audiência. A gente sabe quem é criminoso de verdade. Se ele fosse um criminoso de verdade, ou ele tinha fugido, conhece, é um lugar ermo, no interior de Traipu. O policial militar testemunhou, disse que nele, né, a guarnição nunca tinha ido lá. Por aí vocês tiram como é remoto a região, difícil de acesso, difícil de chegar. Não tem segurança, não tem saneamento, não tem hospital, tem nada. Ali o povo vai vivendo ali na sua cultura. A verdade é essa. Então, vejam, se ele poderia ter fugido, ou quando o policial o capturou, foi falar com ele, não sei de nada. Não, estava dormindo. Só bêbado aqui dormindo. O policial não viu mancha de sangue nele, na roupa. Nada. Não viu. Foi só a palavra dele. Ele poderia ter dito, não vi. Ou ele poderia ter dito, vou ficar em silêncio. Só falo na presença do meu advogado. Um bandido, quanto mais, uma pessoa de má índole, faz isso. E se ele tivesse feito isso, nunca que ia descobrir que foi ele que matou Giovanni. Nunca que ia descobrir. Não tem nada no processo. Se não fosse o depoimento dele, se não fosse ele ter confessado por livre e espontânea vontade, sem pressão, sem ameaça, ter confessado, não deixávamos da noite. Então, em que pese não termos a fala da vítima, a gente só está aqui porque temos a fala dele. Porque temos a fala dele. Então, isso deve ser levado em consideração. E, a partir da fala dele, não teve perícia nem na área do crime, na força digitais, nada disso. Nenhuma testemunha que viu o fato. E o vídeo que o promotor se referiu, não dá para identificar quem é. Então, essa é a fala dele, senhores. Vamos partir desse ponto. Ele teve a hombridade, a lealdade de confessar. Foi eu que estou aqui para cumprir o que a justiça mandar. Isso não é sério. E
promotor falou que não demonstrou um arrependimento. Primeiro, todos são as tragédias da vida. Eu não estou falando aqui como era o certo errado. O que ele fez é errado, abominável, todos nós concordamos com isso. Ninguém aqui está aqui para santificar ele, como tentaram santificar a vítima. Já vou falar na vítima, mas tentaram até santificar. Foi trabalhoso. Tentaram santificar a vítima. Mas ele disse, não, bebo. Então, uma pessoa que mora no interior de Traipu, nada contra Traipu. Eu, inclusive, achei muito linda a cidade quando eu cheguei. A terra dos músicos, né? Gostei muito desse local. Tirei várias fotos para baixar no Instagram. Mas é uma cidade do interior de Alagoas. Ele mora no interior de Traipu, uma cidade que ele mora no interior, um local totalmente de difícil acesso, pouca gente, só ele nasceu e se criou ali. Não tem nada de escolaridade. Temos aqui jurados que são professor, não tem nada de escolaridade. Sabemos da importância de estar na escola, sabemos da importância da evolução do conhecimento. Não tem nada. É só a cultura local. A vida dele é o quê? A vida e o lazer dele é o quê? Trabalhar na roça, ajudando o pai, fazendo para a gente. E a bebida, normal, a vida dele, tem a vida dele aqui. A distração dele é essa. Não tem cinema, não tem praia. Mas é essa a vida, é a realidade do povo, né? Do sertanejo simplesinho e pobre. Ele falou aqui, tem 5 filhos. Não, tenho certeza disso, Gilmar. Não foi fácil eu criar seus 5 filhos com essa realidade. O senhor criou. E diferente do que o promotor disse aqui, com todas as vezes eu tenho que discordar que os filhos da vítima, não é a fala até do promotor, eu fiz questão de anotar, gostei muito. Os filhos da vítima não vão ter mais um pai presente. Os filhos da vítima nunca tiveram um pai presente. E isso não sou eu que estou dizendo. O pai da vítima que disse. O filho gastava tudo que tinha. E ainda disse a frase aqui hoje para nós. Sem nada, vão morrer sem nada. O pai advertiu ele, você tem filho para criar, para de fazer essas loucuras. Então, pai presente não tínhamos. Pai que sustentava filhos também não. Vamos parar, vamos tirar esse anjo do pedestal e vamos para a realidade da situação. E aí, senhores, o meu pai, que eu já mencionei aqui, eu gosto muito de minha primeira sustentação no tribunal, eu trouxe frases, trouxe pensamentos e reflexões do meu pai. Meu pai é o meu maior instrutor de vida. E para vocês terem uma ideia, meu pai passou 30 anos na Polícia Militar do Rio de Janeiro, pertenceu inclusive ao golpe. Mas a coisa que ele mais admirava, mais era fã, era da paz. Se você hoje chegar para ele, o nome dele é São Francisco, ele já disse, tudo bem, São Francisco, ele vai resolver tudo na santa paz. A paixão dele é a paz. Ele nunca foi agressivo com ninguém. Sempre quis a paz com todos. Para vocês terem uma ideia, mesmo já tendo sido do golpe do Rio de Janeiro, ele ficou jurado de morte, ameaçado de morte, criminosos. A arma lá, ele contava a história para mim, tá? Ele não conseguia, não podia andar na rua com a arma no podre. Ele tinha que andar com a arma em punho, enrolada de um jornal, para estar pronto o uso. Também era ameaça. Era os bandidos ligados do batalhão dele. O Jeremias, ele saiu, mudou a rota dele hoje, já para ir trabalhar. Medo, ameaça era nessa intensidade. E mesmo com esse histórico todo que ele viveu, eu nunca vi meu pai armado. A minha infância toda. Nunca vi meu pai armado. Só fui ver a arma que ele tinha, ele sempre teve a móvel. Só fui ver a arma quando tinha uns 16 anos. Acontecido, parece, invadido alguém, entrado em casa, tudo a gente teve que ver. Curiosidade, viu com a arma. Sempre percebendo, não mostrando. Mas também, desde pequeno, me deu um ensinamento. Desde pequeno que eu ficava até com medo. Na cara, homem nenhum se bate. Felipe, fuja de briga, fuja de problema. E no mais eu digo o seguinte: ninguém aceita levar a cara. Meu pai sempre me disse isso. Meu pai é um defensor da paz. Homem de bem. Tem muita história para contar. Ele sempre trouxe esse ensinamento que eu até tinha medo. E oxe, que coisa deve ser isso? Por quê, senhores? E aí eu trago a frase do Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, o sertanejo
é um homem, acima de tudo, forte. Mas eu complemento, ele é forte, mas não é. Tem muitas fraquezas. E uma pessoa, um sertanejo, um homem humilde, um homem simples, que não tem nada, não tem gado, não tem fazenda, não tem carro, de luxo, não, vive na simplicidade. A única coisa que ele tem, que ele carrega com orgulho, é a sua honra, o seu trabalho, a sua honestidade. Só isso que ele carrega consigo. Eu gosto muito de sítio. Eu não sou de viajar nem nada. Aí ele até reclama muito isso comigo. Não gosto de viajar. O meu lazer, quando eu não estou no escritório, é ir para o sítio. Lá do cavalo, para baixo, não. Conheço lá, conheço o sertanejo, o povo humilde. E a alegria que o sertanejo, que a pessoa simples ali da roça, o agricultor fala, que está com as contazinhas pagas, e nunca pegou nada de ninguém. Aquele chega, vem aquele brilho no olho. É o orgulho do homem simples, é a sua honra, é a sua dignidade. Ele carrega como se fosse um cristalzinho aqui, que não pode quebrar de jeito nenhum, com cuidado, para nunca roubar nada de ninguém, nunca querer o mal de ninguém, nunca passar a perna, dar um golpe em ninguém. A maior alegria de uma pessoa humilde, como ele, Genivaldo. O promotor já concordou com a gente, mas a maior alegria de uma pessoa humilde desse tipo é encontrar uma carteira, um dinheiro, e conseguir encontrar o dono. É o orgulho do homem humilde do campo. O orgulho é esse. É ali onde está a honra dele. Um homem humilde desse, senhores, tem mais caráter, tem mais honra do que muito político, do que muito empresário, do que muita gente grande de poder de posses. Tem político, tem gente rica, milionária, que aguenta levar a tapa da polícia, que aguenta levar a tapa de alguém numa briga na rua. Mas quem tem honra, infelizmente, não aguenta. E eu não estou dizendo, não estou concordando que o que ele fez é correto. Eu não estou concordando com isso. Lógico que não. Absurdo, absurdo. Foi um desatino. Foi um desatino. Mas, infelizmente, aconteceu e nós precisamos entender o que aconteceu e por que aconteceu. E daí, então, aplicarmos o que a lei manda. Nem a mais, nem a menos. Só que é hoje. O promotor de justiça tentou muito aqui saber qual era a tese da gente, se é para legitimar a defesa e tal. Senhores, do mesmo jeito que o Genival foi honesto com o judiciário, foi honesto com a polícia, foi honesto com os familiares, inclusive da vítima, dizer a verdade desde o primeiro momento, nunca mudou a versão dele. É a mesma. No momento que foi pego pela polícia, no momento que foi ouvido pelo delegado, no momento da primeira fase que foi ouvido pelo magistrado, e hoje a versão é a mesma. O que aconteceu? Do mesmo jeito que ele foi honesto em dizer que foi ele, ter mentido, ter negado, poderia ter mudado a história, que ele tinha se safado. Tá. Mas seremos honestos com os senhores. Não vamos pedir para absolver. Vamos pedir para absolver. E para ele, a justa aplicação do direito. Não teve. Só isso. É isso que a gente vai pedir aos senhores. Doutor Tiago, deixa eu lhe fazer só uma pequena intervenção. Vocês todos estão de acordo com o tempo? Aqui tem bastante advogado, né? Eu preciso que eu intervenha, não, né? Não. Só para confirmar, doutor. É que eu tive um outro jogo, eu tive uma surpresa que houve briga. Aí eu não perguntei antes, mas então tudo. Oi? Um réu só? Um réu só, com 2 advogados. Me pareceu depois, me perdoe o tempo aqui, que eles não estavam sabendo um do outro e acabaram vindo para o canal. Mas tudo bem. E aí, senhores? O que é que a gente discorda, então? Se a gente está pedindo para condená-lo, por que a gente não concorda com o que o Ministério Público falou? Ele mesmo se trata disso aqui. Como outros problemas. E o anterior também. Eu vou dizer assim, isso. 30 já? 50. Já estou terminando. Meus colegas vão estar na comunidade aqui que são bem melhores do que eu. Eu vou mais na emoção. Parte de estudar mesmo é com eles. O motor aqui diz, reconhece que ele não é bandido. Ó, aí o Ministério Público precisa explicar para a gente isso. Como é que ele disse aqui para a gente que um tapa no rosto realmente é algo muito humilhante? Houve uma injusta agressão. Concordou, isso é aspas, porque ele falou literalmente, a palavra do Ministério Público é essa. Um tapa no rosto realmente é muito humilhante. Houve uma injusta agressão.
precisamos mudar a cultura aqui da região, concordo. Doutor, você está omitindo parte do que eu falei, né? Estou falando. Está omitindo essa, né? Mas não é muito humilhante? Né? Não, eu não estou sendo julgado aqui, né? Senhor, precisamos mudar a cultura. Mas não dá hoje. A gente tem que começar a ir lá no interior, nesse canto ermo aí, começar a dar palestra lá, começar a levar estudo para esse povo lá, melhorar o acesso até essas regiões. Assim que começa a se mudar a cultura. Pode chegar aqui hoje e dizer que tem que mudar a cultura a força. Que cultura é essa? A cultura. Vai dizer que precisa mudar a cultura? Recentemente, pegaram um estuprador, todo mundo precisa mudar a cultura, eu concordo, precisa. Mas infelizmente, essa realidade não inclui, e por isso que tem situações que tem que decidir os jurados. É a verdade da sociedade da humanidade. E aí, como é que um tapa na cara realmente é algo muito humilhante e o promotor sustenta a tese aqui de motivo fútil? Não faz, aí é que não faz sentido. Porque eu não vou dizer para vocês o que é motivo fútil. Eu não tenho capacidade de dizer para os senhores o que é motivo fútil. Mas quem vai dizer o que é motivo fútil é a doutrina. A doutrina é a lei. Olha dos senhores o que é motivo fútil. Senhor, por favor, fiscalize a minha leitura. Eu estou aqui a doutrina de João Carvalho de Mato, doutrinador de direito. A conceituação do motivo fútil exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime. Um motivo fútil não tem nem explicação do porquê aconteceu. Um motivo fútil não existe motivo. É uma coisa banal. Eu estar passando na rua e bom dia, ele não me responde, ele não me respondeu, eu dou 2 tiros nele. Isso é motivo fútil. Como é que o Ministério Público diz que um tapa no rosto é realmente muito humilhante e sustenta a tese de motivo fútil? Só isso. A gente só quer a justiça, só quer que equilibre a balança. Eu já defendi prefeito, já defendi vereador, já defendi promotor de justiça, já defendi policial militar civil. Pega o jeito que eu defendo isso, eu quero que Genival, que é um humilde, trabalhador, pobre, tenha a mesma defesa. Quando é um famosão rico, tem reconstituição do crime, olha digital, quebra sigilo telefônico, quebra sigilo bancário. Quando é ele, o julgamento vai indo. Vai indo. É bem pequenininho o processo dele, Genival. Está indo, não tem nada. Se ele tivesse negado, estava livre. Mas vamos dar pelo menos uma pena justa, correta, proporcional ao que ele fez? Então, senhores, eu acredito que quando o promotor falou essa frase, e realmente é muito humilhante um tapa, eu pensei que a gente ia ter um júri até bem rapidinho. A gente vai concordar que vai tirar a qualificadora do comércio escritor. Então, aí nós discordamos. Qualificador de motivo fútil, nós discordamos completamente. Isso não sei o que eu dizendo. Senhores, outra qualificadora que o Ministério Público trouxe para a gente foi meio cruel. O Código Penal. Rapidamente, passar a palavra aí. É qualificadora também. Tudo isso para ir empurrando forma de aumentar a pena. De qualquer jeito, eu quero justiça só. Condenar, vamos fazer da forma certa. Como se dá para qualquer pessoa. Seja rico, seja pobre. É um julgamento justo. O meu cruel. Localiza aqui. Localiza aqui, 121. Mas eu vou ler para o senhor já. Que é que diz a doutrina. Que é meio cruel. Porque a gente discorda. Achou? O meio cruel, senhores, é análogo à tortura. Gente, 21, qualificadora.
Bom emprego. Onde está o meio cruel? Bom emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso cruel. E o que é que a doutrina vai falar de meio cruel? O meio cruel, senhores, é quando aquela morte precisa ser sofrida, precisa ser prorrogada. Não é só matar por matar. É você de fazendo a pessoa sentir dor aos poucos. O próprio Ministério Público, não está aqui presente. O Ministério Público que instrui esse processo todo. Ele disse nas suas alegações finais que a vítima provavelmente morreu no segundo golpe. Então, foi a brutalidade, houve brutalidade. A vítima morreu de imediato, instantâneo. Não teve nenhuma intenção. É uma tragédia, senhores. Nós disparamos, mas temos que falar que é a verdade. Não houve nenhuma intenção dele de provocar uma tortura. Eu vou primeiro aqui torturando ele batendo nas pernas, cruzando e tal, devagarzinho. Não, vai, fala. Não. Foi tudo num momento só. Matou. Foi assim. Infelizmente, é uma tragédia, mas não houve meio cruel. E o que é que diz a doutrina? Pluralidade, olha aqui. Pluralidade de disparos de arma de fogo. Vários disparos de arma de fogo. Pega uma pessoa que mata com 10 tiros, um atrás do outro. Tá. Inocorrência, porém, de prolongado e desumano castigo antes do evento morte. Inteligência do artigo 121 da total. O simples fato de terem vários os disparos feitos contra a vítima de homicídio não concretiza a qualificadora de meio cruel. Porque onde você vê disparo de arma de fogo, você pode ver foice. A doutrina não ia falar em foice, falou em arma de fogo. Mas você matar uma pessoa com 10 tiros, com 20 tiros, por si só, não quer dizer que é um meio cruel. O meio cruel é quando você intencionalmente quer prorrogar o sofrimento daquela pessoa. Isso não é pela quantidade de disparo, não. É pela forma como ele executa. E aqui, senhores, o que aconteceu com um desatino? Um desatino, ele surtou, ele aloprou. Junta a bebida, junta a cobrança 11 horas da noite, 10 horas da noite, essa humilhação, e junta um tapa na cara que arranca ali a honra dele. Ali é o estopim. Ele aloprou, ele errou, obviamente. Cometeu um crime. Mas não houve meio cruel, foi tudo. Tanto é que os policiais concordam. Não é normal aquilo. Quando a pessoa quer matar, mas mata. Ali mostra que ele jogou toda a violenta emoção. As imagens que foram mostradas aqui, muito cuidado, muito carinho, mostra que houve uma violenta emoção. Ali, mais do que nunca, mostra emoção. Surtou. E deferiu aqueles golpes aleatórios, de forma louca, brutal, sob domínio de violenta emoção. O próprio motor foi seguindo aqui, estava tão bonito. E, no final, ajustando as qualificadoras. Senhores, não há meio cruel, não há violenta emoção. Agora eu vou dizer quem concorda comigo. E aí os senhores analisam. O delegado de polícia que fez a investigação desse caso, e foi o primeiro a ouvir o pai da vítima, que ouviu as testemunhas, inserido em delegacia para apurar o fato. Ao final de toda a apuração, fazer um relatório, entregar para o promotor de justiça, que é quem promove a ação penal, ele fez um relatório. Eu vou entregar para cada um uma cópia. Excelência, está na página 80 e 81. Fez um relatório, delegado de polícia, relatório sobre o fato. Por favor, se senhores puderem me dar a oportunidade, fazer a leitura rápida do último trecho no final. O que foi que o delegado de polícia concluiu? Na conclusão do relatório dele, a autoria da classificação penal e do indiciamento, considerando as provas, senhores, não leem para mim, só pedir emprestada do senhor, para poder ler. Só lembrando, os jurados não podem falar, tá? Vocês acompanham. Não pode pedir para jurado ler nada, doutor. Não, mas fiscaliza a minha leitura para eu não falar nada diferente. Considerando as provas. Vou botar a pessoa. Fiscaliza a minha leitura, por favor. Relatório do delegado. Considerando as provas carreadas nos autos deste procedimento, constatada a autoria e materialidade, o autor, Genivaldo Pedro dos Santos, formalmente indiciado, foi incurso nas penas do artigo 121, homicídio simples. Homicídio simples, não sei o que estou falando. É o delegado de polícia daqui de Traipu que concluiu que é homicídio simples, senhores. Vamos fazer justiça. Vamos fazer justiça. Meus amigos,
colegas aqui de bancada vão dar continuidade E na condução dessa sustentação dessa defesa, que eu entendo, independente de ser uma pessoa simples, pobre, um sertanejo, tem direito a ter uma defesa digna e um julgamento também digno. E vou dizer aos senhores, eu sempre estão tentando acabar com o Tribunal do Júri. O STF vem discutindo muito a necessidade ou não do Tribunal do Júri, a constitucionalidade ou não. Não estou querendo acabar com isso, mas eu acredito muito no Tribunal do Júri. Eu tenho muita fé na análise, na livre convicção dos jurados. Eu acredito. E o que eu vou pedir aos senhores hoje é que façam justiça. Eu vivo dando atuar, só pedindo isso. Dá a Genival o que lhe pertence. A pena, a condenação que lhe pertence. E aqui, houve, e aí vai ser perguntado aos senhores, meus colegas vão falar melhor que eu, houve a violenta emoção após uma injusta provocação da vítima, conforme diz o texto penal. E é isso que a gente vai querer que Vossas Excelências vai pedir, é suplicar que Vossas Excelências reconheçam. Que houve essa violenta emoção. Ele errou, uma pessoa sem instrução, uma pessoa que só tem ali a honra, o trabalho dele, a humildade do dia a dia, do pouco. Errou, está pagando por isso. Desde então, eu perguntei aqui a ele, quanto tempo você está preso? 1 ano e 11 dias hoje. Está contando os dias dele. Inclusive, foi agredido já lá no sistema prisional. A gente foi lá um dia que ele foi agredido por outros presos. E ele ainda disse a gente, olha, me deram chute aqui, me deram pontapé, mas ninguém bateu na minha cara. Isso, senhores, são as tragédias da vida. O que a gente pede aqui hoje é só justiça. Eu passo a palavra, meus colegas. Muito obrigado, senhores.